Bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje, 17 de junho de 2020. Continuamos transmitindo palavras de fé, amor, esperança. Ainda estamos na pandemia. Um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa, como bem escreveu a W. Tozer. E aqui queremos transmitir essa palavra a respeito do final da oração dominical, quando Jesus ensinou os seus apóstolos a orar. E ele, então, os ensinou e no final da oração diz: e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, ou do mal, como algumas versões trazem, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Deus vivo, portanto, o Deus verdadeiro, que é o Rei eterno, ele busca, convida e julga. Eu quero falar sobre isso nesta mensagem. Um pouco de teologia. Teologia é doutrina, é ensino. Algumas pessoas dizem não gostar de teologia, mas teologia é a doutrina do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, lá pelo ano 67, 68 da era cristã, provavelmente lá de Roma, de uma das suas prisões, diz Robertson. Então ele estava se dirigindo a Timóteo e ele escreve lá: preserva com fé e amor em Cristo Jesus o exemplo da sã teologia que observaste em mim. A King James traduziu assim, teologia. É a mesma palavra para doutrina ou para ensino. Jesus mesmo, lá em João capítulo 7, versículo 16, fez esse destaque quando disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Estudando o grego crítico, exegese do grego crítico do Novo Testamento, ali o Senhor Jesus, somente ali, em João capítulo 7, é que usou esse termo didaquê, dentro do contexto dos rabinos lá no templo, que era então teologia, ensino profundo da palavra de Deus. E isso que deixou aqueles didatas, aqueles mestres, rabinos, tão assim estupefatos, né, diante do conhecimento de Jesus, sabendo que ele não tinha estudado nenhuma escola dos rabinos, nenhuma escola da época, mas Jesus era tão familiarizado aos métodos literários da época que ele, então, deixava eles confundidos e desconcertados. Aqueles rabinos ficavam desconcertados, sendo que Jesus usava de uma forma superior, mais do que aqueles rabinos profissionais, os métodos de debate, e eles ficavam sem resposta, não conseguiam responder a Jesus. Então, é o que Jesus está dizendo: a minha doutrina ele recebeu do Pai, ele não a recebeu dos homens, não recebeu aqui de ninguém, mas foi realmente de Deus que ele recebeu. Por isso ele fala: minha doutrina não é minha, é do meu Pai. Então, aqui no Mateus 6,13, Jesus está falando: porque teu é o reino, ensinando a orar. Eu não sei por que algumas versões modernas insistem em trazer entre colchetes essa última expressão, pois teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Almeida Corrigida Fiel, que é a mais fiel que temos em português, aqui os Gideões Internacionais usam para publicar os Novos Testamentos, até hoje é a mesma versão. Não tem esses colchetes. E só porque alguns manuscritos antigos ali não constam. Esse contexto está em toda a Bíblia, que o reino pertence a Deus. George Led, no capítulo O Reino de Deus, em seu livro, ele aborda sobre o reino e a igreja, faz algumas considerações interessantes. Ele relembra que desde Agostinho até os reformadores, Martinho Lutero, Calvino, etc., a igreja foi considerada o reino. Foi uma concepção totalmente errônea. E no mundo atual, poucos teólogos defendem essa ideia de que o reino seja a igreja, até mesmo entre os teólogos católicos. Essa defesa não subsiste. Alguns defendem que o reino é um reino futuro, totalmente escatológico. Outros estão esperando, num futuro próximo, esse reino como uma interpretação escatológica. Mas a maioria dos teólogos eruditos não considera o reino como exclusivamente teológico. Diante de tantas interpretações acerca do reino de Deus, o que é consensual é que o reino de Deus é uma experiência pessoal.
principalmente no contexto da alma. O reino de Deus está na alma. Por isso Jesus dizia, o reino de Deus está em vós. E este entendimento, então, é o entendimento que Jesus veio e ele entrou na história e assim ele trouxe a inauguração do reino de Deus até nós. Então esse é o consenso geral, que o reino está entre nós, mas também que ele, em algum sentido, é tanto presente como ainda também será completo, né, consumado no futuro. Então, quando Jesus entrou na história, trouxe essa mensagem, ele ofereceu descanso, ele veio oferecer a todos que crescem na família da fé, que crescem nele como o Messias, o prometido, o Salvador, a entrada, a participação no reino. Então, esse é o mistério do reino que Jesus abordou no capítulo 13 de Mateus, usando várias ilustrações. E falando da profissão de fé, da forma como as pessoas assumiriam a identidade com o reino, crendo no Messias, recebendo Jesus como Senhor e Salvador pessoal. E assim, através da profissão de fé, permitiriam o domínio de Deus no seu coração. E isso é o que nós estamos anunciando até hoje. Embora o reino de Deus foi rejeitado por Israel como povo, ele foi consumado na vida de Jesus para todos aqueles que creram, mesmo os judeus que creram, como Pedro, Tiago, João, apóstolo Paulo e tantos outros depois. Então nós temos nesse pensamento teológico dois povos, a igreja e Israel. E eles têm dois destinos no Novo Testamento. Mas principalmente, vamos focar aqui que o reino de Deus é um domínio real agora, e ele já entrou na história, está cumprindo as promessas do Velho Testamento, na missão histórica de Jesus, e por fim, na consumação, no fim dos tempos, inaugurando a era vindoura. Por exemplo, o Salmo capítulo 10 fala: o Senhor reina todos os dias e eternamente. Salmo 146 fala: o Eterno reina para sempre. Ele é o teu Deus, ó Sião. Falando então a respeito de Israel. Daniel capítulo 7 fala do reino do Messias como tendo um domínio eterno, que jamais teria fim, e o seu reino jamais passaria. Nesse sentido, entrando no Novo Testamento, Paulo escreveu a 1 Timóteo, dizendo: ao Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, sejam honra e glória pelos séculos dos séculos. Por isso nós adoramos como igreja o Senhor Jesus como Rei eterno e imortal. O apóstolo Pedro, nessa mesma direção, 2 Pedro capítulo 1, ele fala que a nossa entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já está garantida ricamente pela graça salvadora. Então, o reino de Deus, veja só, é de Deus, não é dos homens. Basileia tu teu, em grego, significa o domínio de Deus. Quando você vê um pastor, quando você vê um sacerdote, algum líder religioso se apresentando aquele que quer dominar as pessoas, o domínio de homem, pode saber, não faz parte do reino de Deus. O reino significa domínio de Deus. Deus é sempre visto como aquele governador, aquele soberano que, inclusive sobre os judeus e sobre todas as nações, terá sempre todo o poder e toda a providência para suprir toda a existência humana. Então, no presente, Deus se manifestou na obra redentora em Cristo Jesus. E no final, na consumação dos séculos, ele irá então se revelar no surgimento da nova era, o novo éon, no grego, em teologia, que significa o reino vindouro de Deus em toda a sua plenitude, em sua consumação, como Apocalipse, 2 Pedro e cartas do apóstolo Paulo, que revelam a respeito do reino eterno, do novo corpo, do novo céu, da nova terra. Então, Deus é o Deus que busca, isso que eu quero destacar aqui. Ele é o Deus que se fez conhecido pela experiência da vinda de Jesus, a chegada de Jesus na história, intervindo na história. Deus estava, através de Jesus, buscando o pecador. Então é Deus que busca, com um ato gracioso e redentor. Por isso Jesus diz,
está em Marcos capítulo 2, 15 em diante. E diz assim o Evangelho: estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos, e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Veja só, Deus é o Deus que busca. Busca quem? Busca os pecadores. Busca aqueles que estão abertos, que reconhecem sua culpa, seus pecados, estão em busca do perdão divino. Então, esse é o centro das boas novas a respeito do reino de Deus. Deus tomou a iniciativa de buscar e achar aquilo que se havia perdido. O pobre pecador, as ovelhas perdidas de Israel, os pecadores em todo o mundo que estão aguardando serem encontrados, achados por Deus. Em segundo lugar, Deus é o Deus que convida. Jesus descreve a salvação da sua vinda messiânica, escatológica, como um banquete, como um convite para a festa. Mateus 22, assim como em outros evangelhos, contando a respeito do reino dos céus, ele fala: é como um certo rei que celebrou as bodas do seu filho, enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, dizendo: vinde às bodas. Então Jesus conclamou aqui, olhando o dicionário, aquele grito, aquele chamado com brado, aquela invocação persistente: olha, vinde às bodas. E muitos estavam se recusando na parábola de Mateus 22, dando desculpas para não participar das bodas. Infelizmente, muitas pessoas são convidadas por Deus para participar do seu reino e elas não querem, elas rejeitam, elas negam. Mas olha, Deus é o Deus que convida, ele busca e ele convida persistentemente. Porém, em terceiro lugar, Deus é o Deus que julga. Enquanto ele está buscando o pecador, o seu atributo de justiça está se mantendo lá no seu trono de juiz. Então, aqueles que rejeitam seu dom gracioso e salvador terão que encarar o juiz. E então, naquele dia, como diz Mateus capítulo 25, irão ouvir de Deus, irão ouvir de Jesus, não é? Ó, malditos, apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Então ele vai ser o Deus que julgará os que rejeitam o convite. Ele busca, ele convida, mas ele também julga aos que rejeitam, aos que negam o convite. E os que geralmente recusam o convite fazem coisa pior ainda. Eles não entram e tentam impedir os outros de entrarem, como disse Jesus em Mateus 23. Ai de vós, pois que fechais aos homens o reino dos céus. Colocam barreiras, fecham as portas, não deixam as pessoas entrar, perseguem, caluniam. E então Deus fala através da boca de Jesus: olha, vocês procuram fazer um prosélito, um membro da sinagoga, um membro de uma seita. Agora está chegando aqui no Brasil uma seita chinesa. Ora, tudo que vem exportado da China nessa área pode saber que é heresia. A Igreja do Deus Todo-Poderoso. Procura na internet e vai encontrar muita coisa a respeito disso. A Igreja do Deus Poderoso. E que diz que agora o Deus é uma mulher. Olha quanto absurdo. E assim os judeus tentam fazer prosélitos, os chineses heréticos estão fazendo seus prosélitos, e no mundo inteiro há aqueles que fazem prosélitos. Não deixam entrar no reino de Deus, mas ficam impedindo as pessoas de entrar no reino de Deus. E Jesus falou assim: vocês tornam essas pessoas filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Palavra dura que Jesus declarou aqui em Mateus 23. Então, Jesus entrou na história e ele trouxe o destino escatológico. O destino escatológico está determinado pela pessoa, por você e por mim. Quando Jesus diz: portanto, qualquer que entre esta geração adúltera,
e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. O destino escatológico é uma coisa pessoal. Assim como Jesus entrou na história e ele trouxe o reino de Deus para a alma do homem pecador, arrependido, que confessou a sua culpa, que é aquele que ainda há de confessar a sua culpa, os seus pecados, invocando o nome do Senhor para ser salvo, como diz as Escrituras, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, isso é uma determinação pessoal, particular. Mateus também 10. Em Mateus 10 também o Evangelho de Mateus registrou. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Portanto, aprendamos a oração, porque teu é o reino, final da oração, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oh, Deus está buscando pecadores ainda hoje. Deus está convidando para participar do seu reino. Qual é a sua decisão? Qual tem sido a sua escolha? Confessar Jesus com a sua boca, crer no seu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos para a vida eterna? Ou tem negado insistentemente a Jesus com a sua vida, com as suas obras, com os seus atos? Convido você a atender esse convite de Deus. Deus está buscando. Então diz Isaías, buscai o Senhor enquanto se pode achar, porque um dia ele virá como juiz. E ai daqueles que não atenderem o convite de Jesus quando a porta se fechar, então serão julgados e condenados por causa da sua péssima escolha, a escolha errada, porque amaram o mundo, amaram ser honrados pelas pessoas deste mundo, adúlteros e pecadores, e não responderam positivamente ao convite de Jesus. Mas espero que não seja esse o seu caso. Que todos aqui tenham convidado Jesus, tenham aceito o convite de Jesus e pedido a Jesus perdão dos seus pecados para recebê-lo em seu reino eterno, perdoando e lavando com seu sangue precioso derramado lá no Calvário. Deus abençoe, que a sua vida seja essa vida preciosa, de que diz o Evangelho que o sangue de Jesus purificou de todo o pecado, quando invocou o nome do Senhor para ser salvo. Que Deus o abençoe, que Deus nos abençoe e vamos ajudar proclamando esse Evangelho do Reino, dizendo às pessoas que Deus está buscando, que Deus está convidando e que um dia há de julgar a todas diante do seu trono lá na glória. Deus assim nos abençoe. Amém.